Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 24 de abril, sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto continua aí fazendo o fechamento do capítulo 6 de João, hoje os versículos dos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, mesmo Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 11: "Vós também não quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Que palavra é dura! Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não permanece em mim e não terá vida eterna. Esta palavra foi causa de escândalo para os discípulos de Jesus. Mas como ele mesmo disse, eram discípulos que não andavam com o Pai. No primeiro momento, se alegraram com a mensagem de Jesus, com as palavras de Jesus, mas quando realmente tiveram que assumi-la, não, pularam fora do barco. Porque o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Recordemos o começo desta semana, né? Que eu falava justamente que ele, quando no primeiro momento falava que eu sou o pão da vida, ele estava dizendo que ele era a palavra que alimenta para a vida eterna. Não é uma palavra que alimenta para o alimento material. Aqui ele fala do alimento espiritual. E novamente ele diz: o Espírito é que dá a vida. Que vida? A vida eterna. Porque a vida material acaba. Todos nós um dia morreremos para este mundo. O nosso corpo se torna totalmente indisposto. Então, não tem condição. Morre para este mundo. O que ressuscita é a nossa alma e o nosso espírito, num corpo espiritual. Por isso que ele vai dizer que o espírito é que dá a vida, a carne não vale nada, porque a carne é transitória. No dia em que houver uma incompatibilidade dentro do nosso organismo, ele acaba. E nós morreremos. E iremos para a vida eterna, nós que cremos nele. Nós que comungamos o seu corpo, o seu pão, ele que é o pão da vida. Alimentamos o nosso espírito ao longo da nossa caminhada neste mundo. Nós que aceitamos ele como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós que fomos atraídos pelo Pai e pela mensagem que provém dele, o próprio Filho, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tanto que no final, muitos dos discípulos largam ele, não querem mais saber dele, porque a palavra exige compromisso. E aí ele vai se virar para os 12 e perguntar: "Vós também não quereis ir embora?" E a resposta de Pedro tem que ser a nossa resposta. "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Nós estamos aqui para nos alimentar de Ti. Tu que és a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Nós estamos aqui para Te seguir. Seguir a palavra de Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus."
que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós cremos que tu vieste de Deus. É esta certeza que nós temos que ter em nosso coração. Ele é alimento para o nosso espírito, que é muito mais forte, que é muito mais poderoso do que o alimento material. Porque o alimento material eu como, depois de fazer a minha digestão, estou com fome de novo. Quando eu me alimento no espírito, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu acolho essa palavra de Deus na minha vida, eu não sinto mais fome, eu não sinto mais sede. Porque Cristo me basta, Cristo me sacia. É isso o que nós temos que fazer na nossa trajetória neste mundo, nos deixarmos saciar pela palavra que é o próprio Cristo. Aqui a gente retorna na próxima segunda-feira e amanhã nós nos vemos na celebração das 9h30 da manhã do 4º domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau.